O Camboja é um país que carrega em sua história cicatrizes profundas, resultado de um passado marcado por tragédias. O povo cambojano enfrentou enormes desafios, superando períodos sombrios que deixaram marcas na sociedade. Hoje, os cambojanos estão se reerguendo, mostrando uma força e um espírito vibrante. A alegria e a esperança são palpáveis nas ruas, nas festas e nas tradições culturais que florescem. Entretanto, as sombras do passado ainda persistem, lembrando a todos os horrores que o país viveu. As consequências das atrocidades continuam a impactar muitas vidas, e o luto pela perda de entes queridos é uma realidade que não pode ser ignorada. E é por isso que decidimos mostrar essa parte sombria do passado do país, para que mais pessoas conheçam, para que não seja esquecido e, principalmente, para que não se repita. Então hoje estamos indo ver os campos de extermínio aí do Khmer Vermelho. São dois museus que tem aqui, um que era uma escola que se transformou num campo e o outro... Esse é aqui na cidade, inclusive a gente está indo de a pé, que era pertinho do nosso hostel. E o outro é um pouquinho retirado, fica uma meia hora da cidade. Que aí o nome eu não lembro. Nós vamos colocar o nome aqui dos dois. Esse primeiro eu sei que é S21, alguma coisa assim, mas tem um nome certo para ele e a gente vai colocar aqui. Essa é a entrada do museu, Tuol Sleng, Museu do Genocídio. E aqui a gente paga uma taxa de $5 para entrar e se quiser um áudio guia, que é um radinho que você vai escutando, é mais 5. Então a gente vai pegar esse áudio guia, a Marina vai pegar em espanhol e eu em inglês. E a gente vai se trocando experiência, o que cada um entende e vamos falando. Aqui tem todas essas línguas aqui, ó. Khmer, inglês, italiano, japonês, francês, vietnamita, chinês, alemão, espanhol, holandês e coreano. Estamos com os ingressão na mão, deu $20 dos dois com o áudio. Hello, ticket please. This one? Scan the barcode, scan the machine over there, or your guy inside. One English, one Spanish. There's a map not here. Okay. This one in English. Flag it in and then press number 1. Thank you. Já começamos aqui com os áudio guia. É um fonezinho, um radinho e um mapa. Então a gente consegue se localizar onde a gente está e clicar no número que a gente quer ouvir, né? Então, tendo 1 ao 32 aqui para escutar. No 1 ele começa tocando uma musiquinha e aí um cara se apresenta, fala que ele é cambojano e que viveu aqui na época. E comenta que eles eram em 9 irmãos, só 4 sobreviveram, os outros 5 morreram. E aí só faz uma introduçãozinha, enfim. E a gente sentou aqui numa sombra para ouvir. Não sei a duração dos outros áudios, o primeiro demorou em torno de 2 minutos. 3 minutos e 30 o primeiro. 3 minutos e 30 o primeiro. E como a gente falou, eu peguei em espanhol e o Felipe pegou em inglês. Eu não sei o inglês, mas o espanhol tá super tranquilo, a gente tem que entender. O inglês também. É bem lento. Bem pausado, bem faladinho, assim, bem... Então pra quem não fala outra língua, o espanhol em si tá bem tranquilo de entender. Aqui ouvimos o áudio número 2 e essas caixinhas brancas é como se fossem túmulos, representando as últimas 14 pessoas que foram mortas aqui dentro. Depois que o regime acabou, que eles conseguiram derrubar o líder, demorou em torno de 2 dias para eles encontrarem essa prisão aqui e aí ver tudo que tinha acontecido aqui. E encontraram 14 pessoas ainda aqui dentro, mortas, mutiladas e queimadas, né? Impossível reconhecer o que cada um... Foi impossível reconhecer quem eram, mas foram as últimas 14 pessoas encontradas aqui, então supostamente as últimas 14 que morreram aqui. E aí esses túmulozinho branco é em homenagem a elas. E quando o Khmer Vermelho tomou conta do poder da cidade, eles tiraram praticamente todo mundo aqui da capital e mandaram todo mundo pro campo. E os poucos que ficaram aqui, ainda na cidade, não sei por que motivo, foram obrigados a ajudar, a trabalhar aqui, enfim, eu não sei. Mas os poucos que ficaram aqui comentavam entre eles que esse lugar aqui era um lugar onde muitas pessoas entravam, mas ninguém saía. Tanto é que tem relatos aí que 20 mil pessoas entraram aqui e só 12 saíram daqui de dentro. Esse aqui é o prédio A, é o primeiro que a gente vai olhar. Não sei se dá
gravar lá dentro, mas tem umas placas ali, acho que não dá pra gravar lá dentro, mas depois se der pra gente tirar foto, a gente tira umas fotos e coloca em cima. Aqui nesses quartos, basicamente todos é a mesma coisa. Tem uma cama de ferro, com algemas de ferro, cadeado e uma caixa de munição. Aí no áudio guia aqui explicou que as pessoas eram torturadas aqui dentro, até tem a foto da pessoa. Todos os quartos vai ter uma foto, pelo que eu entendi, vai ter uma foto das pessoas que foram encontradas e são as mesmas pessoas, essas últimas 14 encontradas aqui dentro, que tem um memorial aqui fora. Aqui na última sala do terceiro andar, tem 3 andares esse primeiro prédio. Na última sala é só uma galeria de artistas, fizeram algumas artes a respeito do acontecido aqui. E uma correção sobre o que eu falei antes, que as pessoas tinham sido queimadas e por isso estavam irreconhecíveis. Na verdade, elas estavam irreconhecíveis porque mataram a pauladas para não fazer barulho de tiro e obviamente bateram na cabeça, então por isso que não puderam reconhecer. Acho que na época não tinha a tecnologia que tem hoje. E depois elas foram incineradas daí para colocar naquelas urnas que estão aqui na frente. Como eles não sabiam quem era, foram incineradas e colocaram as urnas aqui na frente como um memorial, mas elas estão enterradas aqui. Na primeira parada aqui do prédio B, a gente tem vários quadros com fotos e relatórios, tem mapas e inclusive mostra o Pol Pot, que foi o líder da revolução, alguns ministros, enfim, quem apoiava e comandava junto o governo. Quando eles tomaram as cidades, Phnom Penh, que é a capital, e outras grandes cidades do país, eles tiraram todas as pessoas para o interior, né? Que a ideia da revolução era que o país voltasse à sua origem e fosse autossuficiente, um país de camponeses autossuficiente, que ia plantar para comer, enfim, não ia depender nada de fora, né? Primeiro chegaram na cidade falando que deveriam sair da cidade porque estavam correndo risco de bombardeio americano e que poderiam voltar para casa dentro de 3 dias. Só que depois que as pessoas saíram, ninguém mais pôde voltar. Eles comandaram tudo, iam junto com as pessoas nessa caminhada, todo mundo caminhando pro interior. Quem se recusava acabava sendo morto. E aí tem os mapas mostrando mais ou menos as rotas que eles faziam, para onde eles levavam as pessoas. Inclusive tem fotos de famílias inteiras que foram assassinadas. Eles catalogavam as pessoas no começo, até uma das explicações é que no começo, no primeiro ano ali, não tinha muito controle de quem entrava, de quem morria. Depois eles começaram meio que catalogar as pessoas, tirar foto e colocar um número. E as pessoas mais importantes, principalmente quem trabalhava para o governo anterior, quem era importante para o país, daí eles colocavam um número e o nome da pessoa para saber exatamente quem era. E aí tem registros de famílias que foram assassinadas inteiras, o pai, a mãe, as crianças, porque eles acreditavam que essas pessoas que deviam morrer, não adiantava matar só o pai e a mãe, por exemplo, porque no futuro as crianças podiam se vingar, então eles queriam matar até as raízes. Nessa última sala do primeiro piso do prédio B é onde tem as fotos, acho que mais pesadas do museu. A foto e os relatos também mais pesados aqui. Como eu já tinha falado, era tirado muitas fotos das pessoas vivas com numeração, com o nome e tal, para catalogar quem entrou na prisão. E daí tem muita foto de gente morta também aqui dentro, gente bem magra, gente com a cara estourada no meio, bem feio de ver as fotos. E esse tipo de foto daí eram tiradas para quando matavam alguém sem autorização do governo, eles tiravam a foto e explicavam o porquê tinha sido morto, enfim. E aí, um pouco antes de eles derrubarem o governo do Khmer Vermelho, eles mandaram queimar todas as fotos, os registros, os negativos das fotos, só que muita coisa não deu tempo e foi pego, e é isso que está exposto aqui. Aí relata também que quando uma pessoa começava a ficar mal, doente, que eles percebiam, eles chamavam os médicos que recém-formados pelo próprio Khmer, que eles faziam anatomia nos próprios prisioneiros, aprendiam anatomia nos próprios prisioneiros, e o curso da medicina deles para eles se tornarem médico era durante 4 meses. E aí quando uma pessoa começava a ficar mal, eles cuidavam dessa pessoa para poder torturar ela. Então não deixavam ela morrer por causas naturais. Porque no começo aqui não era para matar ninguém, era só para torturar, descobrir coisas que queriam descobrir, e depois levavam para outro lugar, que é onde a gente vai ver depois, que é onde matavam as pessoas daí. Mas daí quando a pessoa começava a ficar muito mal aqui, para não deixar ela morrer aqui, eles tratavam ela para até conseguir o que eles queriam, para depois levar para a morte. Então, o museu foi aberto em 1980, logo depois que terminou o período do Khmer Vermelho.
e foram abertas ao público para que viessem principalmente buscar por seus familiares, tipo, como todas as pessoas foram separadas, irmãos dos pais, enfim, e então muitas pessoas que não sabiam do paradeiro de seus familiares vinham até aqui e procuravam nos documentos para ver se achavam o nome, procuravam nas fotos, e tem um relato de uma mulher, inclusive, que ela achou o filho dela e o pai dela, as fotos aqui. Esses prédios grandes aqui são os principais, que eram a escola, e tem prédios, tem construções pequenas como essa, que eram usados para prisioneiros também, só que prisioneiros diferentes, como artista, mecânico, pintor, esse tipo de gente que era útil para o governo. Eles eram presos também, só que em um lugar separado para eles saber quem era. Esse aqui é o edifício C, e a gente consegue enxergar todo com grade por fora, com arame farpado. O edifício A e B já não tem mais nada disso, e por dentro também já foi modificado para fazer como se tornou um museu, né? Então eles modificaram um pouco por dentro, tiraram algumas divisórias que tinha, que eram várias celinhas para os prisioneiros. E esse daqui fala aqui no áudio que foi bem pouco mexido, do jeito que foi encontrado, foi deixado para que a gente tenha a noção de como era. Então essas grades por fora foram colocadas depois que um prisioneiro se atirou do último andar para se suicidar. Então eles acabaram colocando essas grades, e aí dentro de cada sala a gente vai enxergar, aí já dá para enxergar aqui das janelas divisórias que tem. E eram assim nos outros prédios também, só a gente não viu porque foi ajeitado para virar um museu, né? Aqui tem uma das celas que é de um dos sobreviventes, e aí tem um relato dele falando do que aconteceu, que ele chegou com o prisioneiro aqui, vendado, tiraram toda a roupa dele, largaram ele nessa cela aqui, e aí amarraram ele com essa algema, uma barra de ferro, e tinha ali uma caixa de munição e um galãozinho de gasolina para ele fazer a necessidade dele. Eles descobriram que ele era mecânico, e acabou que ele foi salvo pelas habilidades dele, que separaram ele para aquelas outras casinhas que eu mostrei antes ali, sobre quem tinha alguma habilidade que era útil para o governo, e aí acabou que ele conseguiu se salvar por causa da habilidade dele de ser mecânico, mas ele ficou preso nessa cela por 12 dias. Aqui no segundo piso do edifício C a gente vê algumas celas que nem aquela lá de baixo, só que essas de madeira, e eram todas salas de aula, todas com as portas, com as paredes quebradas para que virasse só um salão inteiro. E aí acesso a uma a outra, né? E aí celinhas uma do lado da outra, essas de madeira e bem fechada, daí mais do que as outras. Nossa, essa foi bem pesado o clima ali dentro, assim, deu uma sensação muito ruim, o cheiro da madeira, muito abafado, muito fechado, escuro. Uma sensação de sufocamento, assim. Aí tá escrito que nunca vamos esquecer os crimes cometidos durante o regime democrático do Kampuchea. Kampuchea era o nome do Camboja antes de ser Camboja. Saímos agora do último prédio, o prédio D, e ali dentro foi tirado poucas fotos e pouca gravação também. Tinha mais gente e não pode também gravar, só tirar umas fotos, mas tem bastante da história, principalmente sobre os sobreviventes, sobre como matavam e torturavam as pessoas. Tem alguns aparelhos de tortura ali. E tem um dos sobreviventes que é pintor, né, ele já morreu, que é Van Nat, o nome dele. Ele era pintor antes de começar o regime do Kampuchea, e quando ele foi preso descobriram que ele era pintor. Ele ficou trabalhando para o regime pintando, fazendo pinturas do rosto do Pol Pot, que era o ditador. E aí depois que ele saiu, que ele conseguiu sair, ele continuou pintando, só que aí pintando coisas que ele viu aqui dentro. Relatando por imagens o que ele viu aqui dentro. E aí dentro tem também mapas e tudo mais. Foram relatados mais de 1.500 lugares como esse, prisões assim, mais de 300 lugares de morte comum, que era valas comuns, onde matavam e enterravam todo mundo junto. E tem fotos também de lugares bem molhados, assim, onde os ossos estão emergindo. Acho que depois de tanto tempo, a chuva e tudo mais, eles foram descobrindo esses lugares aí. Tem bastante também pedaços de crânio, pedaços de ossos, é bem pesada essa última parte aí. O prédio C e o D é bem triste, assim, bem chocante. Aqui fora aí tem um monumento sobre o Dia da Libertação, que é aquele ali do meio, e aqui todas essas placas essa pedra preta aqui, escrito nomes, tem mais de 12 mil nomes aqui,
escrito em dourado, que são de pessoas que passaram por aqui, que eles encontraram os documentos, né? 12 mil pessoas, mas relata-se que teve mais de 20 mil aqui. Mas 12 mil que eles têm certeza e os nomes estão todos aqui. Terminamos agora de escutar todos os áudios aqui numa sombra, tem mais de 40 áudios no total. É triste, mas é importante saber, né, o que aconteceu de verdade. E é um lugar que eu acho que vale muito a pena, vale a visita. Nossa. Apesar de não ser algo bonito de ver, nem uma história feliz, nem nada, mas é a história. E o mundo sabe muito pouco, a gente estava falando, nós pelo menos sabemos muito pouco sobre a história do que aconteceu aqui, a gente estava comentando, né? Muito pouco se fala sobre essa história aqui do Camboja. Acho que o mundo precisaria ter mais conhecimento sobre essa história, da importância dessa história, do que o país passou há tão pouco tempo atrás, né? A princípio, pelo que a gente entendeu, aqui era onde prendiam e torturavam as pessoas em busca de informações. E depois, na hora de matar, não matavam aqui, levavam para um campo de extermínio. E é mais ou menos uns 15 quilômetros daqui que a gente vai deixar para ir amanhã. A gente achou que ia fazer esse passeio aqui em torno de 1 hora, mas acabou, acho que a gente ficou umas 5 horas aqui dentro. Então, se tiver tempo para fazer um por dia, eu acho que vale a pena fazer com calma, assistir, escutar todos os áudios e entender bem a história, depois dar uma descansada, no outro dia vai no outro. É o que a gente vai fazer. Então amanhã a gente vai para outro lugar lá, para o campo do extermínio, e vamos continuar esse vídeo amanhã lá. Acabamos de chegar então no campo de concentração, aqui no campo do extermínio. E é importante lembrar que aqui não é mais ou menos que nem um templo. Mulher não pode mostrar os ombros e também não pode vir de calção, saia, enfim. Já entramos aqui, pegamos nosso áudio guia. Hoje foi um pouquinho mais barato, 6 dólares a entrada com o áudio guia já, 4 dólares a menos do que ontem. Pegamos espanhol de novo, super tranquilo de entender, é bem lento. Com base no que a gente pegou ontem, que pegamos um inglês e um espanhol, o espanhol era bem mais fácil, então hoje a gente veio com os dois espanhol. Então temos de espanhol e começamos agora, que já escutamos o áudio 1 e 2, que conta um pouquinho da história. Mais ou menos o que a gente falou ontem, que tinha os lugares de tortura, as prisões, e onde eles queriam tirar informações dos prisioneiros, e quando decidiam matar, então eles se transportavam em caminhões para esse tipo de lugar que a gente está aqui hoje, que é o campo de extermínio. E nesse campo aqui, no início vinham caminhões com 50 a 60 pessoas por semana, mais ou menos. E aí, em 78, quando intensificou, com o passar do tempo, né, intensificou e começou a vir caminhões com 300 pessoas diariamente. Então, para vocês terem uma noção de quantas pessoas vieram para cá para morrer. Em torno de 3 milhões de pessoas foram assassinadas em questão de 3 anos e meio. O lugar vai tendo algumas paradas, tipo aqui tem a plaquinha de número 2 e você escuta o número 2 no fone. E aí normalmente tem alguma imagem desenhada e alguma plaquinha explicando alguma coisa. Como ontem também no outro museu tinha muitos desenhos, porque certas coisas não tem fotos, só foram vistas. E aí quem viu conta e fazem um desenho sobre isso, né? Inclusive lá no outro, uma pessoa que sobreviveu, ele era artista, então ele que viu e ele que desenhou. Aqui no número 3 é onde tinha um galpão que foi construído justamente porque eles não conseguiam matar todas as pessoas que traziam. Nos últimos anos, como a gente já comentou, chegavam em torno de 300 pessoas por dia e eles não davam conta de matar todas. Então tinha que colocar elas em algum lugar, né? Então foi construído um galpão um galpão de madeira normal, só que elas chegavam amarradas e com os olhos vendados e assim continuavam. Botavam todo mundo no galpão e ficava todo mundo vendado, com os olhos fechados, o galpão era escuro, sem janela. Então para eles não saberem onde estavam e nem o que estava acontecendo, né? E aí ficavam presas até chegar a hora delas, né? Ia como se fosse uma fila, passando e chegando a hora de cada um morrer. E aqui fala que o galpão foi desmontado em 79, antes de eles abandonar o lugar, mas que foi encontrado o galpão caído no chão aí, só que não estava mais de pé para manter ele até hoje, né? Tem uma coisa que a gente acabou de pesquisar, porque a gente estava com curiosidade. A organização, o Khmer Vermelho, era chamado de Angkar. E Angkar é muito semelhante com a forma de escrever do Angkor Wat, que é o templo que a gente já visitou, né? E a gente foi pesquisar se tinha alguma relação e na verdade não existe nenhuma relação. E a palavra Angkar significa a organização principal, a grande organização. Eles utilizavam a palavra Angkar para não ter nenhum rosto e nenhum nome à liderança do partido. Era Angkar porque assim dá
um mistério a mais de quem comanda e ninguém sabe quem comanda, ninguém sabe a quem temer, é só a organização, é o Ankar. Tanto é que as crianças eram ensinadas a não ter mais vínculos com os pais, com os irmãos, é como se não importasse mais nada disso, é como se todo mundo fosse filho do Ankar, se todo mundo trabalhasse pro Ankar. A religião fosse o Ankar, só o Ankar existia. Aqui nesse lugar, até aquela palmeira ali na frente, aquelas árvores, dá pra ver que tem bastante buraco na grama. Eram todas covas com corpo dentro. E essa aqui em especial foi fechada aqui porque foi encontrado, é uma das que mais foi encontrado o corpo dentro, foi 450 aqui dentro. Cada buraco desse que a gente enxerga, ali tem 1, 2, 3, 4. Aqui tem mais, 5, 6. Eram tudo covas onde enterravam as pessoas. E depois de 1980 que eles começaram a procurar e fizeram umas escavações, essa aqui eles preservaram o jeito que encontraram os ossos aqui. Aqui nessa cova foram encontrados 166 corpos sem cabeça, que na grande maioria eram soldados do Khmer Vermelho mesmo. Qualquer um que demonstrasse qualquer palavra contra o Khmer, contra o Ankar, era morto. Foi uma forma de mostrar, de impor respeito para os outros soldados, matando, decapitando esses aí e enterrando sem cabeça. Essa árvore aqui atrás é famosa pelo que acontecia aqui. Essa tumba aqui atrás é de mulheres e crianças. Todos que tinham um bebê pequeno vinham para cá. E quem encontrou viram muito sangue, pele, cabelo. Depois que começaram a desenterrar, escavar a tumba, que dava para ligar os pontos, os vestígios do que acontecia. As mulheres eram mortas como qualquer outra pessoa e os bebês eram arremessados contra a árvore com a cabeça para morrer na árvore e depois jogados junto com as mães dentro do buraco. Então essa árvore é bem famosa pelo que acontecia aqui, é cheio de pulseirinha, de coisas que as pessoas deixam, doações, enfim. É um lugar bem chocante. Essa árvore também tem um significado, ela foi encontrada com alto-falantes e gerador do lado. Tinha um gerador para tocar as músicas, para fazer energia, e os alto-falantes para fazer barulho. Durante o dia tocavam música para animar o povo trabalhando, animar, né? E durante a noite para esconder os barulhos dos gritos, que como as execuções eram feitas à noite, eles botavam o volume no máximo, tinha barulho da música, o barulho do gerador, e quem estava de fora não ouvia grito de ninguém. Não entendia. E nem quem estava de dentro também não percebia nada por causa do muito barulho. Aqui atrás de mim é uma estupa, uma construção em estilo budista, que ela é utilizada normalmente para guardar algo sagrado, ou que nem no nosso cemitério que a gente tem os jazigo, a gente pelo menos chama jazigo lá no sul. É mais ou menos isso, só que na tradição budista. Claro que não grande desse tamanho, mas isso aqui tem um significado de ser desse tamanho. Até 2011 foram encontrados mais de 300 campos de extermínio como esse daqui ao redor do país do Camboja, né? Em torno de 80 mais ou menos foram marcados com monumentos comemorativos. Essa daqui é a maior de todas. E muitas dessas 300, nem pode ser chegado perto pelo fato de ser rodeado de mina terrestre. Então tem muitas que ainda foram descobertas, mas ninguém chegou perto. Outras que já foram descobertas, mexidas, tiradas pessoas de lá, mas não foi feito nada. E tem algumas que tem o monumento comemorativo. Embaixo do teto ali tem um símbolo chamado Garudá, que é um formato de pássaro, leão e humano. E em cima são serpentes mágicas, que a gente não lembra o nome agora, mas também são símbolos do hinduísmo. E essas serpentes, quando são fora daqui, elas são geralmente representadas com 7 cabeças. E aqui dá pra ver a serpente, o pedaço da serpente e o corpo dela numa parte amarela em cima do teto. E esses dois símbolos na cultura hinduísta, eles são inimigos. E aí quando eles são colocados juntos, tem um sinônimo de paz, um significado de paz. E aqui dentro se encontram 17 níveis dentro dessa estupa, onde tem ossos das pessoas que foram encontradas aqui. 17 níveis por causa do dia 17 de abril, que foi quando tudo começou, 17 de abril de 1975. Do primeiro nível até o 10º nível, tem mais de 9.000 crânios ali. E todos foram catalogados, estudados antes de colocar aqui.
tem crânios, mandíbulas, pedaços dos braços, inclusive muitos braços juntos, os dois ainda com a corda que estava amarrada no dia que mataram a pessoa. A corda tá, claro que agora bem folgada, só nos ossos, mas dá para entender como que ficou amarrado, enterrado, e a corda obviamente permaneceu ali, porque a corda não apodrece, assim como o osso. E cada crânio, na maioria deles, eles têm um adesivo com uma cor, que foi identificado como que a pessoa morreu. Por exemplo, eles tem como ver na cabeça, no crânio, como é que ele está quebrado, né? Se é um furinho de tiro, se é um furo mais grande de uma martelada, uma pancada, enfim, uma machadada, tem vários, e cada crânio está adesivado com isso, e embaixo tem algumas fotos mostrando o tipo da ferramenta. Tem também outros adesivos mostrando quais que são homens, quais que são mulheres. 3 ឆ្នាំនឹកនាងគ្មានស្បាយក្នុងអរាខ្ញុំឃ្លាតពីអ្នកចិត្តខ្ញុំខ្លោចផ្សា